Raízes Afetos e estou aqui tentando apresentar para vocês o segundo episódio do nosso curso Antirracismo, Sociedade e Combate às Opressões. Nesse segundo episódio do nosso curso, nós vamos tratar do tema raça primeiro, gênero ou classe. A gente vai tratar de centralidade, de hierarquia e de opressões. Esse é o episódio 30 do Raio-X dos Afetos. E no vídeo anterior do nosso curso, nós tratamos da relação entre os três sistemas: o sistema do capital, o sistema do patriarcado e o sistema da supremacia branca. Eu quero dar uma rápida revisada do que a gente falou no outro vídeo, antes de entrar no tema específico desse segundo episódio do nosso curso, ok? Então a gente primeiro falou sobre o sistema do capital, como ele tem o tripé capital, alienação do trabalho e Estado. E falamos sobre a diferença dos conceitos de sistema do capital e capitalismo. Até já tinha discutido isso em um outro vídeo fora do nosso curso. Depois falamos do patriarcado, como um sistema em que os homens se apropriam individual e coletivamente dos corpos das mulheres. E por fim a gente falou do sistema racista, sistema da supremacia branca, né, que tem a origem do processo histórico, na verdade, no nascimento de proto-racismos a partir de conflitos nas noções de família, clã, tribo, povo e nação, que esses proto-racismos, no processo de constituição das identidades raciais europeias, dos conflitos entre os povos brancos, vai gerar, na verdade, um projeto colonialista, a emergência do conceito científico de raça, o processo de criação das noções de América, de África, de Europa, o nascimento do racismo moderno. Aí a gente falou depois sobre a escravidão como uso de mão de obra e mercantilização humana. Depois falamos do pós-abolição e processo de entrada do corpo negro nas engrenagens do capitalismo de forma global. Abordamos muito rapidamente o conceito de genocídio negro, necropolítica, negritude, negridade, branquidade e branquitude. Depois disso, a gente trabalhou um pouco esse entendimento de que esses três sistemas, o sistema do capital, o sistema do patriarcado, o sistema da supremacia branca, na verdade são aspectos diferentes de um mesmo sistema, né? Aspectos diferentes que cooperam entre si. Apresentei o conceito de consubstancialidade visceral. Quem quiser entender um pouco melhor é só voltar lá. E a gente trabalhou esse entendimento de que a modernidade, a mundialização do capital foi o processo onde se deu a fusão das vísceras desses diferentes sistemas, que não eram uma coisa só, mas ao longo do processo histórico se tornaram uma coisa só. Essa é uma visão. Entre outras, existem entendimentos diferentes desse fenômeno e desses processos, e eu estou falando aqui muito abertamente qual é a posição, porque a partir do que foi falado no primeiro episódio, a gente vai continuar o curso. E é fundamental que você saiba qual é o ponto de vista a partir do qual eu estou apresentando essas ideias aqui para você. O curso não é apenas para quem concorda com o que eu estou falando. É possível você aproveitar dessas discussões que eu estou trazendo sem concordar com o que eu falo. Mas é importante que eu te diga qual é a minha opinião, qual é o meu ponto de vista sobre o tema. Então, agora a gente vai discutir um pouco isso. Se raça vem na frente, gênero vem na frente, classe vem na frente, esse tema da centralidade da hierarquia de opressões, como eu acabei de dizer, né, um alerta importante. Nesse tema do vídeo de hoje em especial, a gente vai falar de perspectivas teóricas diferentes, de abordagens diferentes sobre esse tema. E a intenção aqui não é dar razão a uma ou outra, é apresentar essas diversas visões para que se saiba que essas diversas visões existem. Mas eu tenho as minhas posições. E, obviamente, a minha posição não é neutra e isso vai atravessar tudo que eu vou dizer aqui. Por mais que eu tente mediar, eu vou, em alguns momentos, expressar qual é a minha leitura nessas divergências teóricas. Isso é fundamental. Então, a gente vai falar primeiro sobre a noção de hierarquia em duas abordagens diferentes,
e depois sobre a noção de centralidade. Por fim, eu vou passar um pouco, né, por alguns textos, um texto da Audre Lorde, e depois de um texto meu em que eu citei Audre Lorde, citei Mesaros, que também vai ser útil para algumas reflexões aqui. Eu vou trazer um pequeno ponto desse texto e aí a gente vai para uma conclusão do conteúdo dessa segunda aula. Então, vamos lá. Hierarquia, parte 1. Opressão como hierarquia. A base dessa parte 1 é um texto que eu já citei na aula anterior. Introdução a uma teoria das opressões ou privilégio, prejuízo e sociedade visceral. O link está aqui na descrição do vídeo, como de todos os outros textos que eu vou citar aqui. Eu vou deixar o link aí para vocês poderem acessar. E a ideia que está colocada aqui nesse texto, na minha visão de mundo, que eu quero enfatizar aqui, já falei na aula anterior também sobre isso. A opressão é uma hierarquização para a dominação de corpos, para a extração de trabalho e para controle de comportamento. Então você domina o corpo para que possa extrair tempo de trabalho desse corpo no funcionamento da sociedade capitalista, e você domina esse corpo para controlar os comportamentos dos indivíduos pertencentes àquele grupo que você trata como hierarquicamente inferior. Então você dá a um grupo considerado hierarquicamente superior o poder de controle dos corpos de um grupo hierarquicamente inferior, para explorar o seu trabalho, para explorar o seu corpo e também para controlar seus comportamentos, para normatizar seus comportamentos. Não vou fazer todas as discussões que esse texto faz, acho que é importante dar uma olhada lá, mas esses dois termos, privilégio e prejuízo, lá eles aparecem da seguinte forma, no entendimento de que... Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Antes eu quero falar sobre a noção de proto-opressão. Esse é um conceito em processo. Eu estou apresentando ele aqui, talvez daqui a um tempo eu esteja trabalhando ele de outra forma, até mesmo com outra palavra. Mas o que eu estou chamando de proto-opressão aqui é inspirado na noção de proto-racismo, que eu apresentei um pouco antes aqui, quando eu comentei os temas do vídeo anterior. No vídeo anterior eu falei um pouco mais sobre o que eu estava chamando de proto-racismo, e baseado nesse termo, eu estou usando aqui a expressão proto-opressão para falar de fenômenos que a gente... para tentar generalizar fenômenos que a gente não pode ainda chamar de opressão, como eu entendo e como na teoria das opressões que eu tenho desenvolvido, eu entendo que é uma opressão. Proto-opressão seria qualquer tipo de preconceito, de discriminação, de ofensa, de violência, de silenciamento que qualquer pessoa pode sofrer. Então, aqui a gente não tem ainda uma... vamos pensar assim, uma hierarquia estrutural da sociedade, e o sujeito que sofre essa violência, esse silenciamento, essa discriminação, esse preconceito, essa ofensa, essa zombaria, qualquer que seja, esse sujeito não está sofrendo isso na condição de alguém que faz parte de um grupo minoritário, ou seja, diminuído numa relação hierárquica entre dois grupos. Quando isso está colocado, a gente está falando de uma opressão. Quer dizer o seguinte, nem toda ofensa, nem toda discriminação é uma opressão para essa teoria. Para que a gente possa falar em opressão, a gente precisa necessariamente estar falando de alguém que sofre uma situação que cabe ali na chamada proto-opressão, ou seja, um preconceito, uma discriminação, uma ofensa, uma violência, um silenciamento. Eu peguei essas palavras para dar exemplo e anotei aqui no meu roteiro, mas sofre isso por pertencer a um grupo que é, na sociedade em que essa pessoa vive, considerado hierarquicamente inferior, que historicamente foi colocado como um grupo inferior e que, portanto, sofre essa situação
de uma forma sistematizada e historicamente legitimada, e, portanto, legítima no presente dessa sociedade hierárquica. Se ela é legítima, por mais que as pessoas digam não é aceitável o racismo, não é aceitável a homofobia, não é aceitável o machismo, não é aceitável o preconceito contra a pessoa de uma classe social mais baixa, enfim, não é aceitável. Mas isso no discurso, na mecânica das relações sociais, na materialidade das relações, é o que é aceitável, é o que é reconhecido como normal. E, portanto, aqui a gente pode dizer que a gente tem uma opressão. E aí, as noções de prejuízo e privilégio, elas têm a ver com esse entendimento da opressão como um fenômeno sempre hierárquico. Ou seja, você sempre vai ter alguém que nessa dinâmica hierárquica vai ser privilegiado para que alguém sofra prejuízo, e alguém que vai ser prejudicado para que alguém receba privilégio. Só existe um lado porque existe o outro. Só existe privilégio porque existe prejuízo. Só existe prejuízo porque existe privilégio. Numa teoria das opressões, como eu entendo opressões, prejuízo e privilégio são justamente os dois lados da moeda constituintes da arquitetura geral da mecânica das relações de opressão. Toda relação de opressão ela vai se dar nessa dinâmica de prejuízo e privilégio. E aqui eu quero enfatizar uma relação direta entre opressões e sistemas hierárquicos. A gente sempre tem uma dimensão hierárquica das relações de opressão, mas eu quero enfatizar uma outra coisa, que a opressão ela sempre está ligada a uma dinâmica de exploração de corpos, de vida, de energia vital, de tempo de trabalho. Então eu quero que o conceito de opressão ele fique para vocês articulado ao conceito de exploração. Na aula anterior, quando a gente falou dos sistemas, a gente viu que há uma exploração das mulheres no sistema hierárquico de opressão patriarcal. Então, o patriarcado ele não tem a finalidade apenas de oprimir, ele tem a finalidade de oprimir para explorar. O sistema do capital oprime a classe trabalhadora para explorá-la. E o sistema da supremacia branca oprime a negritude para explorar seu corpo, para explorar sua existência, para explorar o povo negro, os povos não brancos, como um todo. Então, a partir dessa articulação de exploração e opressão, a dinâmica da hierarquização para a dominação dos corpos, para a extração de trabalho e para controle dos comportamentos, normatização dos comportamentos, a ideia de uma distinção entre o que é uma proto-opressão, ou seja, algo que qualquer pessoa pode sofrer, seja branca, seja negra, seja homem, seja mulher, pode sofrer uma discriminação, pode passar por uma situação na qual ela não se sinta bem. Então, a opressão não tem a ver apenas com como eu me sinto. Eu posso, inclusive, ter a sensação de que eu não sofri uma opressão. Mas se há uma relação dissimétrica em que eu, fazendo parte de um grupo prejudicado na dinâmica de prejuízos e privilégios da sociedade em que eu vivo, eu fazendo parte desse grupo, eu sofro uma proto-opressão, isso não é mais uma proto-opressão. Aqui eu posso nomeá-la como opressão. É esse o esquema conceitual que eu queria que ficasse com vocês antes da gente passar para a segunda parte, que é a hierarquia parte 2. Aqui então a gente não está falando da opressão como hierarquia, como fenômeno hierárquico. Na parte 2 do tema hierarquia, nós vamos falar de hierarquia de opressão, de hierarquia de opressões. Ou seja, nós vamos falar de Audre Lorde. Deixa eu descer um pouquinho aqui o meu roteiro. Audre Lorde, para quem não conhece, é uma poetisa e feminista negra dos Estados Unidos, já falecida, que tem uma produção muito interessante. Ela tem textos nem sempre longos, muitos textos curtos, além de poesias, alguns textos que são
escritos por ela, outros que são, na verdade, transcrições de discursos, de falas suas, textos de entrevistas. E nessa coletânea de textos dela, que a obra escrita dela, na qual a obra escrita dela consiste, a gente vai achar alguns textos que vão expor uma determinada perspectiva, que é a de negar hierarquias de opressão, hierarquias entre opressões, ou seja, que algumas opressões sejam colocadas acima ou abaixo de outras. E aqui a gente entra no tema do nosso vídeo, no tema da nossa aula, né? Centralidade, hierarquia e opressões. Um texto em especial é modelo para a gente fazer essa reflexão, e eu quero pegar alguns trechinhos desse texto para a gente trabalhar aqui. O nome do texto é Não Há Hierarquia de Opressão. Obviamente, vai estar aqui nos nossos, na nossa descrição também. Queria pedir para você, inclusive, provavelmente aqui assim, ó, quer ver? Cadê meu dedo? Aqui, mais ou menos, vai estar aparecendo um quadradinho azul, uma novidade agora que eu consegui fazer no canal. Se você não está inscrito ainda, você pode, sem pausar o vídeo, clicar aqui e se inscrever nele. Se inscrever no nosso canal, vê se dá certo aí. Se der certo, você me conta. Se der errado, me conta também. Conta aqui na descrição. Uma reflexão que eu quero fazer é quando Audre Lorde diz que não há hierarquia de opressão. Nesse texto, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que não há hierarquia de opressão, ou seja, que não existe opressão que está acima ou abaixo de outra hierarquia? Ou ela está dizendo que não deve haver hierarquia de opressão, que nós não devemos hierarquizar a opressão, que a opinião dela é de que não devemos hierarquizar? Ela está dizendo que essa hierarquia não existe ou que não devemos hierarquizar? Eu vou dizer que é mais ou menos as duas coisas. Vou tentar me explicar. Tem um trecho do texto que ela diz assim: nós nos diminuímos através da negação para os outros do que temos derramado de sangue para obter para nossas crianças. Ou seja, ela está falando aqui no seguinte contexto, que quando, por exemplo, quando a negritude nega a... Eu vou dar um exemplo diferente. Quando o movimento feminista nega à negritude os direitos que o movimento feminista reivindica para as mulheres, aí aplicando a frase que ela usou aqui, e nesse caso o movimento feminista está se diminuindo através da negação para os negros do que ela usa a seguinte expressão, do que temos derramado sangue, temos lutado de forma brava e sangrenta para obter para nossas crianças, ou seja, para as futuras gerações. A obra da Audre Lorde é muito direcionada para as futuras gerações. O movimento negro sempre faz isso. Ô, Janaína, sério que você vai ficar fazendo barulho em caixa aí agora enquanto eu tô gravando? Calma aí, gente, rapidinho. Ô, minha filha, pelo amor de Deus. Ai, é tão bonitinha. Não sei se vai dar muito certo não, mas pelo menos ela parou de arranhar a caixa. Gente, canal amador é essas coisas. No meio de um curso, de repente, aparece uma capelão. Tá só afiando a unha, tadinho. Então, vamos lá. Ela tá dizendo aqui, basicamente, que no entendimento dela, esse comportamento é possível. Ou seja, nesse caso aqui, está acontecendo uma hierarquização de opressões. Então, a hierarquia como ato de hierarquizar opressões, ela acontece e a Audre Lorde denuncia. Então, de certa forma, ela está dizendo que não deve haver. Depois ela vai dizer que, de alguma forma, ela vai dar a entender que a direita é quem induz a briga entre grupos prejudicados, entre grupos oprimidos. Ela fala abertamente disso, que a direita nos coloca uns contra os outros. Então, um entendimento de que a briga entre grupos oprimidos favorece quem ocupa o poder, quem ocupa a hegemonia, quem ocupa o controle da sociedade, quem tem privilégios na sociedade em que a gente vive. E ela vai
numa outra citação, num outro momento, ela vai dizer: dentro da comunidade lésbica, eu sou negra. Dentro da comunidade negra, eu sou lésbica. E aí ela coloca: quando uma pessoa negra sofre ataque, toda a comunidade lésbica, no entendimento dela, está sofrendo um ataque. Porque dentro da comunidade lésbica tem pessoas negras. Então a negritude está representada dentro da comunidade lésbica. Então todo ataque racista é também um ataque à comunidade lésbica. Do mesmo jeito, a comunidade lésbica, a comunidade negra tem pessoas lésbicas. Então todo ataque a uma pessoa LGBT, a uma lésbica, é um ataque à comunidade negra também. Nesse entendimento dela, não tem opressão que é hierarquicamente mais importante do que outra. Nesse entendimento, toda opressão é contra todos os grupos oprimidos. E, portanto, não há opressão hierarquicamente mais importante do que outra. Então, veja bem, para Audre Lorde, é possível que nós hierarquizemos opressões. Pode haver no sentido de que a gente pode criar uma ideia de que há opressões acima ou abaixo umas das outras. Ela não concorda com esse movimento. Ela faz a crítica e, nesse sentido, ela entende que não deve haver hierarquia de opressões. Mas, por outro lado, ela entende que, na prática, na materialidade das relações humanas, essa hierarquia de opressões não existe. Por mais que possamos hierarquizar, essa hierarquização que a gente produz de opressões, ela não só não deve ser feita, como ela é equivocada no entendimento que Audre Lorde tem da relação entre as diferentes opressões. E aí é importante a gente entender, no último parágrafo do texto, ela fala isso de alguma forma, né, de que os fundamentalismos, os fanatismos, os reacionarismos, eles vão atacar todos esses grupos. Se você chega num determinado momento histórico, você vai ver, em qualquer momento histórico, por exemplo, a bancada evangélica, a bancada fundamentalista no Congresso brasileiro hoje. Você vai ver que ela vai estar atacando o direito dos negros, dos LGBTs, das mulheres, da classe trabalhadora. Todos os grupos oprimidos são atacados pelo mesmo setor hegemônico, pela direita, pelos fundamentalistas, pelas legislações conservadoras ou reacionárias. E aí eu quero ir agora para um terceiro momento da nossa aula, que é quando a gente vai falar um pouco, muito rapidamente, sobre o conceito de centralidade, que ele pode ter várias nuances, obviamente, mas aqui a gente vai falar da centralidade de classe na concepção marxista, da centralidade de raça na concepção pan-africanista, da centralidade de sexo, de gênero, ou da questão das mulheres, em algumas concepções feministas, como o feminismo radical. E aqui eu não vou me aprofundar em nenhuma dessas perspectivas teóricas. Vou falar muito rapidamente, muito rasamente, e de algumas delas eu domino mais do que outras. Então é importante que você não compre só o que eu estou dizendo aqui. Procure a concepção marxista sobre centralidade de classe, ou a concepção panafricanista sobre centralidade de raça, ou inclusive a concepção feminista, não só do feminismo radical, mas de outras perspectivas feministas que também entendem a centralidade de sexo, de gênero das mulheres. Quero pedir, se alguém domina uma dessas concepções, por favor, deixe contribuições aqui nos comentários para que as pessoas que estão assistindo esse vídeo possam ter acesso a fontes mais confiáveis sobre esse debate do que eu. Eu estou aqui apontando possibilidades para que você possa pesquisar e entender um pouco mais. No que eu posso deixar de referência, estou deixando aqui embaixo. Mas algumas coisas eu estou citando sem ter textos para te direcionar, em que você vai, por exemplo, um texto que você vai ler sobre centralidade de classe na concepção marxista. Eu não tenho um para indicar nesse momento. Também não sobre a centralidade de raça na concepção pan-africanista, ou sobre a centralidade de gênero, de sexo na concepção do feminismo radical, ou em alguma das demais concepções de feminismo. Mas eu só quero rapidamente falar como eu entendo cada uma dessas noções. A centralidade de classe, ou centralidade da relação capital-trabalho, é uma discussão que vai aparecer de várias formas
nas diversas versões de marxismo que a gente tem. Uma delas é o debate sobre a ontologia do trabalho, que não resume uma coisa na outra, mas que vai ter uma importância muito grande para boa parte das contribuições marxistas defenderem esse entendimento de que a classe tem uma centralidade nas questões da sociedade em que a gente vive. Então, basicamente, a discussão aqui seria a seguinte: todo o sistema capitalista se funda na exploração do tempo de trabalho dos trabalhadores. E, portanto, todos os demais processos dessa sociedade, eles são efeitos, eles são derivados da luta de classes entre capital e trabalho. E, portanto, teria centralidade nas lutas a questão de classe. A questão de classe deveria vir primeiro nas lutas. Então aqui a gente pode falar do que vem primeiro em dois sentidos. Uma coisa é, o que veio primeiro no processo histórico? O que aconteceu primeiro? A exploração de trabalhadores? A luta de classes socioeconômicas? O racismo, a luta entre raças? Ou a luta de gênero, a luta de sexos entre homens e mulheres? O que veio primeiro? A gente pode pensar isso numa linearidade histórica ou numa outra abordagem. A gente pode pensar o que vem primeiro no sentido do que é prioridade de luta. E aí um entendimento possível dentro do marxismo, eu vou dizer assim, não consensual no marxismo, é de que a classe viria antes de raça, viria antes de gênero, no sentido de que é uma luta mais importante. Uma outra compreensão é a da centralidade de raça na concepção pan-africanista, que seria mais ou menos o entendimento de que na dinâmica das opressões, a questão racial ela vai vir primeiro. A raça de alguém é o que primeiro salta aos olhos. O comportamento das pessoas entre si vai primeiro diferenciar se essa pessoa é branca ou não branca, se ela é negra ou não negra. E depois todos os demais aspectos vão atuar na definição do comportamento da pessoa no julgamento com a outra. Então, vou dizer assim nas minhas palavras, a hierarquização racial ela determina a dinâmica de vida da pessoa que sofre racismo antes de todas as demais questões. E, portanto, a luta para certas vertentes pan-africanistas, pelo que eu entendo, em geral, é a galera que reivindica a perspectiva garveyista do Marcus Garvey. Não tenho certeza, é o que eu consegui entender até onde eu pesquisei. Nesse entendimento, a raça vem primeiro, é preciso que primeiro se considere, no início das análises, a questão de raça e que se construa as relações tendo a questão de raça como primordial. Sobre a centralidade de sexo, de gênero, ou da questão das mulheres, o meu domínio é bem menor. Mas até onde eu entendo, existem determinadas vertentes feministas. Então veja bem, eu estou falando de uma pluralidade de marxismos e que nem todos os marxismos vão colocar a classe acima. Assim como o pan-africanismo, ele também não tem um consenso de centralidade de raça. Até mesmo porque a palavra pan-africanismo, ela tem uma historicidade longa, você vai ter perspectivas muito diferentes reivindicando esse termo pan-africanismo. Mas o pan-africanismo mais disseminado no Brasil hoje, em 2020, quando eu estou gravando essa aula, tende a reivindicar a centralidade de raça. Já a perspectiva da centralidade de sexo, inclusive a gente vai falar mais para frente sobre a diferença desses termos, se é sexo, se é gênero, qual é o melhor termo para se referir à classe das mulheres, o gênero feminino, o sexo feminino, mas você vai ter uma perspectiva que entende que a questão das mulheres ela é primordial, primeira em relação às demais, que antes de mais nada uma mulher sofreu opressão por ser mulheres e depois por ser mulher e depois todo o resto vem.
Você vai ter, inclusive, um entendimento de algumas teorias de que gênero não é o termo mais adequado, porque ele muitas vezes invisibiliza a questão das mulheres. Então, gênero pode ser tanto gênero masculino quanto feminino, mas é um debate do qual eu realmente não domino. Mas o feminismo radical, especificamente, ele entende que sexo vem antes de gênero. Por favor, quem entende de feminismo radical me ajude. Eu posso estar equivocado aqui nisso que eu estou dizendo. E você que está assistindo esse vídeo, pesquisa um pouco mais sobre o assunto, vai ser importante. Mas aqui a gente tem tanto a possibilidade de colocar classe, quanto raça, quanto gênero ou sexo à frente das demais questões. Veja bem que eu aqui de propósito não estou tocando na questão LGBT, mas entendo a questão LGBT como uma questão de sexo, assim como a chamada questão de gênero é uma questão de sexo, mas isso a gente vai falar mais para frente no curso. Por enquanto ainda não chegou a hora da gente entrar nessa parte do nosso curso, não. Aqui nessa segunda aula ainda não. Agora eu quero falar sobre um texto que foi publicado no site da organização política da qual hoje eu faço parte, que é a Comuna, uma tendência da Quarta Internacional e do Partido Socialismo e Liberdade. E no site dessa organização foi publicado um texto pouco tempo depois da morte da Marielle, que eu escrevi. O nome do texto é A Irmã Revolucionária Marielle. O link também vai estar aqui embaixo na descrição. Lá eu tento trazer uma categoria de totalidade de uma forma muito mais poética do que precisa teoricamente, para igualar com centralidade. Um entendimento que eu apresento ali é de que a centralidade da luta e a centralidade no entendimento do fenômeno de opressão, ela se dá justamente na totalidade dos acontecimentos. O que é central no entendimento da sociedade? É aquilo que é atravessado pela noção de totalidade. Ou seja, a raça ela adquire um papel central, já que todas as relações humanas são atravessadas por questões de raça. Mas todas as relações humanas são também atravessadas por questões de sexo e por questões de classe, no sentido da divisão socioprodutiva de papel no funcionamento econômico da sociedade. Então, o entendimento é que a categoria de totalidade ela encerra em si as noções de raça, de sexo e de classe. Isso tem a ver com o que falamos na aula anterior. Se esses três sistemas são um só sistema, as opressões se dão de forma articulada e a centralidade de luta ela também é articulada. Esse é o meu entendimento. Nesse texto, a irmã revolucionária Marielle, eu falo de um conceito de escrutínio radical. E eu até comento um pouco isso, tanto lendo Audre Lorde, quanto lendo Mesaros, que eu citei na aula passada, que fala sobre o sistema do capital. Em ambos eu encontrei o uso dessa palavra escrutínio. Eu fui procurar o texto deles em inglês, e eles usam essa palavra no inglês. Um escrutínio profundo, e aqui eu quero focar mais na Audre Lorde do que no Mesaros. O escrutínio profundo para Audre Lorde tem a ver com coerência. Então, o que eu estou chamando de escrutínio radical traz elementos tanto do escrutínio da Audre Lorde quanto do escrutínio de Silvan Mesaros. E na noção da Audre Lorde, o que é o escrutínio, né? É quando você olha com muita atenção para algo, não deixa passar nada, passa um pente fino. E aí, aqui a gente está falando de coerência na luta. Ser coerente é o primeiro sentido do não deve haver. Porque se por um lado a gente está dizendo que não há hierarquia de opressão, ou seja, que as relações concretas das opressões não são relações em que uma seja mais importante do que outra, que na dinâmica de um sistema que é intrincado, todas essas relações têm igual importância no funcionamento totalizante desse sistema. Por outro lado, a gente diz também
que não deve haver, segundo Audre Lorde, hierarquia de opressão. Não deve haver nesse primeiro sentido aqui, porque por coerência a gente não deve hierarquizar opressões. Vamos, Janaína, para de arranhar esse negócio aí. Então eu estou tratando o escrutínio radical como ir à raiz do funcionamento do sistema. Encontrar as questões centrais da sociedade de desigualdade em que vivemos. E aqui está raça, aqui está sexo, aqui está classe. A centralidade exclusiva, ou seja, só raça é central, ou só sexo é central, só gênero é central, só a questão LGBT é central, só a questão de classe, de raça é central, enfim. A centralidade exclusiva, ela pressupõe a periferização dos demais temas. Então, se raça é exclusivamente central, isso quer dizer que todas as demais opressões são periféricas. Se só o gênero é central, todas as demais questões são periféricas. E aí, eu quero trazer a reflexão de que essa disputa pelo que é central não ajuda a gente a criar uma contra-hegemonia, um bloco histórico contra-hegemônico com capacidade de vencer. Aqui é um segundo sentido do não deve haver hierarquia de opressão. Se por um lado, por coerência, a gente não deve hierarquizar opressões, por outro lado, por estratégia, a gente não deve hierarquizar opressões. Quando a gente coloca uma opressão no centro e trata as outras para a periferia, coloca uma pauta como superior e outras como inferiores, a gente também desarticula um processo de união que é fundamental justamente por conta daquilo. Ô, minha filha, a gente enfraquece uma questão que é fundamental para a gente, justamente naquilo que eu estava dizendo antes. O fundamentalismo ataca todas as nossas pautas, mas eles nos colocam para brigar entre nós. E a partir do momento que a gente cai nessa armadilha, a gente não consegue construir o bloco que precisa ter unidade para conseguir fazer uma transição revolucionária e acabar com as opressões e construir uma sociedade alternativa a essa em que a gente vive, uma sociedade sem opressões. Então, o entendimento aqui é de que, calma aí, de que na contra-hegemonia é fundamental a gente trabalhar essa dimensão de centralidade da seguinte forma. Primeiro, nós precisamos da luta das mulheres e da luta dos LGBTs e da luta da negritude, da luta da classe trabalhadora, e da luta das pessoas que sofrem opressão geracional, opressão capacitista, opressão manicomial, as pessoas pobres, das pessoas do terceiro mundo. A gente precisa da questão ambiental. A gente precisa que essas diversas lutas se articulem enquanto programa para que consigam enfrentar um sistema que tem hegemonia por ser racista, por ser machista, por ser homofóbico, por ser opressor contra a classe trabalhadora, por ser burguês, por ser focado na eurocêntrico, por ser imperialista, por ser focado nos interesses do primeiro mundo em relação ao terceiro, nos interesses do capital fictício, dos setores bancários, enfim. A gente não consegue enfrentar esse inimigo poderoso se as mulheres lutarem só pela bandeira das mulheres, se a negritude lutar só pela bandeira da negritude. Essa inteligência está naquela posição de Audre Lorde, no meu entendimento, essa inteligência estratégica está na posição de Audre Lorde lá no texto Não Há Hierarquia de Opressões. Um texto muito curto, mas denso, em que a gente pode trabalhar muitas nuances. Eu quero ouvir a sua opinião. Por favor, deixe um comentário aqui embaixo do que você achou. Se você já leu antes ou se não leu ainda, vai aqui na descrição, pega o link do texto, dá uma lida, é curtinho e me diz o que você achou do texto da Audre Lorde. Eu tenho esse entendimento de que quando a gente pensa contra a hegemonia,
Aí a gente tem que pensar o seguinte: a discussão de centralidade que a gente faz, a centralidade da raça, da classe, do gênero, qual pauta vai liderar a transição? É a pauta marxista da classe trabalhadora? É a pauta pan-africanista ou a pauta do movimento negro? É a pauta feminista das mulheres? É a pauta da raça? Qual das pautas que vai liderar a transição? Eu tenho entendimento de que nenhuma, porque a transição é para o fim das opressões baseadas nessa tecnologia coletiva, privilégio e prejuízo. Então, portanto, a única possibilidade de a gente conseguir construir uma transição, uma contra-hegemonia que derrote a atual liderança da humanidade, que manda em nós hoje, a única forma de a gente construir essa vitória é através de um processo que não seja centrado em uma ou outra pauta liderando as demais. Então, nem nesse sentido a gente pode dizer que vem primeiro a classe trabalhadora, porque é ela que vai organizar. Na verdade, a gente precisa construir um programa acordado entre essas diferentes bandeiras, que são colocadas pela própria estrutura do sistema para brigarem entre si, a gente fugir dessa armadilha, apesar das nossas diferenças, inclusive teóricas, para construir uma unidade. A exploração é o centro. E isso pode parecer, então, que a causa da classe trabalhadora é a primeira, porque a luta contra a exploração. Mas a luta racial é uma luta contra a exploração. A luta das mulheres, das LGBTs, também é uma luta contra a exploração. As mulheres em especial. E aí, a exploração nos confunde quando ela se diferencia nas diversas opressões. Mas a finalidade é a exploração. Isso é uma coisa fundamental da gente entender. Voltando naquela relação, opressão e exploração sempre andam de mãos dadas. A única possibilidade de emancipação coletiva contra todas as opressões, contra todo tipo de exploração e a única, na verdade, quer dizer assim, que a única possibilidade de emancipação, eu li errado aqui o meu roteirinho, a única possibilidade de emancipação é coletiva, é contra todas as opressões, contra todo tipo de exploração e por uma via revolucionária. Entendimento de que a transição é revolução. A transição para uma outra sociedade, que no meu entendimento é a sociedade ecossocialista, é necessariamente uma transição para uma sociedade livre de qualquer racismo, de qualquer machismo, de qualquer LGBTfobia, de qualquer exploração de classe. É essa lógica que permeia a construção de uma outra sociedade. E eu quero te perguntar, a partir de tudo isso que foi dito aqui, como você entende essas questões? Como você entende a questão da hierarquia de opressão, da opressão como hierarquia, a questão da centralidade de pautas, como que você entende esse debate da totalidade, qual é a sua opinião, concorda, discorda, pode tacar pedra, pode xingar, aqui no comentário está liberado, pode tudo, só não pode ser racista, não pode ser machista, não pode ser homofóbico, LGBTfóbico, aí não pode não. Queria pedir para você aí para se inscrever no canal. E aí você vai lá no sininho, ativa as notificações, curte o vídeo. Se não gostar do vídeo, pode dar o dislike, discute aí, mas reage a ele aí, curte ou discute, comenta, comentar o fundamental e compartilhe o vídeo com mais gente, por favor. Te agradece muito. Agora eu queria falar um pouco sobre mais ou menos como é o programa do nosso curso para a gente concluir aqui o vídeo. Então, no primeiro vídeo a gente falou sobre como os sistemas do patriarcado, da supremacia branca e do capital se articulam. Agora, nesse vídeo, a gente falou sobre centralidade no combate às opressões, hierarquia, o que vem primeiro, gênero, classe, raça. Nas próximas aulas, a gente vai falar se gênero e raça podem ser chamados de classes sociais, se existe uma luta de classes entre raças ou entre sexos, se o feminismo é em si uma ideologia racista ou não. A gente vai falar então um pouco sobre o mulherismo africano, sobre o feminismo negro. A gente vai falar um pouco sobre intencionalidade, consubstancialidade. Depois a gente vai falar sobre negritude, luta LGBT, diversidade sexual. Depois sobre questão racial, pobreza e classe trabalhadora. O conceito de classe socioprodutiva, de classe socio-racial e de classe sociossexual. O Raio-X dos Afetos, ele é um blog que tem como metodologia, um blog de diálogo, seja no Raio-X dos Afetos, lá no blog.com.br,
raioxdosafetos.blogspot.com ou aqui no canal, seja no texto ou seja no vídeo. A nossa metodologia é o blog de diálogo. Então, para isso funcionar, o comentário é fundamental. Por isso que eu pedi para você: se inscreve, ativa as notificações, curte o vídeo, comenta e compartilha. Mas comentar é o principal. Tem a ver com a nossa metodologia. Então, por favor, deixe aí seu comentário, deixe a sua opinião. Se algo que eu deixei de falar, alguma dúvida que você tem, deixa perguntas, deixa as críticas. Vamos conversar aí pelos comentários. Eu pedi para vocês também que fossem lá conhecer quem ainda não conhece ou não confere no nosso blog, raioxdosafetos.blogspot.com. A gente também, seja no Facebook, no Twitter ou no Instagram, você vai encontrar a gente lá no Raio X dos Afetos, facebook.com.br raioxdosafetos, twitter.com.br raioxdosafetos, instagram.com.br raioxdosafetos. Agora você pode também ir no facebook.com/groups/raioxdosafetos. É um grupo para quem quer ajudar a fortalecer o canal. Então vou pedir para você, se tem um Facebook, se quer ajudar a fortalecer o nosso trabalho e viu o vídeo até aqui, vai lá no nosso grupo, pede inscrição, pede para entrar no grupo para a gente poder conversar, pensar articulações para fortalecer esse projeto aqui. Estamos precisando de ajuda e, no mais, todos os textos aqui na descrição. Também tem aqui na descrição um link para a playlist, onde você vai poder ver todos os cursos, todos os episódios do nosso curso. Então esse vídeo aqui, assim que for publicado, ele já vai estar lá na playlist. E os próximos vídeos também do curso, os próximos episódios que forem publicados também vão estar lá. Quero muito saber o que você achou de tudo que a gente conversou aqui. Se tem sugestões para melhorar, se tem dicas, se tem qualquer coisa que possa ajudar, qualquer reclamação a fazer, deixa nos comentários. Muito obrigado pela atenção, foi bom estar com vocês mais uma vez e beijinhos de maracujá.